Agradecemos mais uma vez pelos aqueles que têm estado estudando conosco a palavra de Deus. E o tema dessa semana envolve muitas coisas relacionadas a nós. Somos pessoas praticamente consideradas pessoas, né, no tempo do fim. Fala sobre todas as nações e Babel. Quem é Babel? Quem são essas nações? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Temos que começar a falar de uma pessoa que tem um grau de importância muito grande, não no sentido positivo, mas no sentido negativo, que é Nimrod, e também a questão de Babel. O que é Babel, quando surgiu e qual o impacto dela em nossa história. Em Gênesis 11, verso 9 diz: a cidade foi chamada de Babel, porque ali Yahvé confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Que história é essa? Então, no passado, nós tínhamos uma única língua. Éramos um povo único, com uma única língua. E quando chegou a esse período da história da humanidade, aconteceu algo que nós vamos entender hoje com mais detalhes, que Deus fez com que as línguas se dividissem para que a coisa não complicasse, para que o povo se dispersasse e não conseguisse executar os planos que eles tinham, né? Que alguém estava conduzindo eles nesse processo. Gênesis 10, de 9 a 10 diz: e os filhos de Cão, ou Cã, muitas versões é C-A-N, são Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedão. Diz aqui que Cush, que é o quê? Filho de Cã, que é um filho de Noé, gerou a Nimrod, né? E este começou a ser poderoso na terra. Em algumas versões fala, né? Seria como se fosse no sentido de adversário, né? Como se fosse alguém na presença de Deus como adversário. Gênesis 10, 9 e 10 diz: este foi poderoso caçador. Nessa palavra poderoso caçador, né? Também algumas versões, né, interpretações dão sentido que aqui ele já está explicando que ele é poderoso, né, caçador diante da face de Yahvé, ou seja, ele está se opondo a Yahvé. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante, né, de Yahvé. E o princípio do reino, né, de Nimrod foi o que? Criou uma cidade ou uma região chamada Babel. Criou também Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Essa terra de Siná é hoje que nós conhecemos, né? Ali a região, né, da árabe, né? Daquela península, né, árabe lá. E justamente essa terra de Siná. E aqui nos diz o nome Nimrod. Tem um livro, inclusive eu tenho um livro na versão espanhola, tem versão inglesa, chamada As Duas Babilônias, de Alexander Hislop. Cita que o nome Nimrod, na verdade, é derivado da palavra Mered, significa se revelar. Então, quando Deus, né, inspirou a Moisés e ele escreveu o livro, né, Gênesis, foi Moisés que escreveu, ele não citou o nome de verdadeiro, né, original, do Nimrod, e sim quem era aquele que se rebelou. E essa palavra, aquele que se rebelou, está bem relacionado, né, com Satanás. Porque a Bíblia diz também de houve o quê? Houve batalha no céu, né? E Satanás se rebelou, né, contra Deus, né? Então, o Nimrod, né, na figura humana, está aqui retratando algo similar ao comportamento, né, de Satanás. E aqui diz, né, a Bíblia em Apocalipse, né? Apocalipse aqui, ó, verso capítulo 12, né? Apocalipse capítulo 12, verso, né? Diz que houve batalha no céu. Miguel, né? Que significa aquele que é como Deus, ou a pergunta ou a afirmação. E seus anjos batalhavam contra o dragão, né? Aqui a palavra dragão, Deus diz que é a antiga serpente, ou diabo, ou Satanás. E diabo significa, né, enganador, e Satanás significa, né, adversário.
Batalhavam o dragão com seus anjos, mas não prevaleceram no céu, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado ele aqui onde? Na terra. Então, essa palavra rebelde traz, né, bem relacionada, né, ao que Satanás fez, né, no céu, se rebelou contra Deus. Houve guerra no céu em função disso, né? E essa guerra trouxe o quê? Trouxe várias outras questões, né? Que nós podemos ver, né? Que algo totalmente similar ao comportamento de Satanás. Então, Nimrod é alguém que se rebela, assimilar a Satanás, e essa rebelião é também, né? Sempre essa rebelião está relacionada, né, a ser contra Deus. E a Bíblia nos diz, né, que o que aconteceu? Gênesis 9, né, 20 a 23 diz que começou Noé a ser lavrador, né, na terra, plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se. Todos nós cometemos erros, né, mas sem erros, né, que não devem ser cometidos. Descobriu-se no meio da sua tenda. Então Noé bebeu um vinho, se embebedou, mas estava dentro da sua tenda. E o que aconteceu? Viu Cã. Cã é o que? Filho de Noé, pai de Canaã, a nudez de seu pai. Fê-lo saber aos ambos os seus irmãos do lado de fora. Então, houve algum problema. Viram, né? Noé nu, dentro da tenda, né? Mas por que foram entrar dentro da tenda? Né? Tomaram, né? Sem Cã e Jafé uma capa, né? Respeitando ao pai. Puseram-na sobre ambos seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Você vê a questão tão importante. Mas por que que houve, né? Podia ver o pai nu, né? A coisa de pai e filhos é séria, viu, meus irmãos? Deus coloca como mandamento, aqui em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui, Cã, junto com Canaã está envolvido, porque nós vamos ver que a maldição é dada, né? Não é para Cã, mas sim para Canaã. Canaã provavelmente estava envolvido nessa questão, e Cã não repreendeu, provavelmente, né? Nós não temos certeza, mas de alguma forma Cã também se envolveu no problema. E diz, né, a Bíblia, né, que Gênesis 9, 24, 27, aí nós vemos mais um detalhe que diz: despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizeram. O filho menor, então, era Cã. Mas para Deus, e naquela época, né, o pai, né, sempre estava responsável pelas ações dos filhos. E aí Deus diz aqui, disse Noé, maldito seja Canaã. Então aqui, Noé podia ter dito maldito Cã, mas não foi maldito Cã, e sim maldito Canaã. Então provavelmente tem alguma coisa relacionada com Canaã. E que Cã não repreendeu, ou seja, não corrigiu o Canaã. E Deus diz que por esse comportamento de Canaã, ele ia ser servo dos servos, seja dos seus irmãos, servo de servos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Então, quem é o Senhor Deus aqui que tem que ser bendito? É o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? Yahvé, Deus de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Então, Deus, né, deu a Noé aqui a capacidade de olhar e vislumbrar o futuro. Então, as pessoas que desonram o pai e a mãe, desobedecem também a Deus por consequência, e não conseguem prosperar. A Bíblia diz que até os seus anos de vida são abreviados. E aqui fala que maldições também vão incorrer sobre essa pessoa. Aqui diz que Cã ia se tornar servo. Canaã ia se tornar servo. E Deus falou que alargue Deus a Jafé, ou seja, Jafé ia crescer e Sem ia ser o que? Abençoado. Então nós vamos ver que Sem foi o que? O ascendente, né, de Abraão, e que vem a genealogia, né, de Jesus. E Jafé ia o que? Crescer, prosperar. Então nós vamos ver de fato que o povo de Jafé é quem mais se espalhou na face da terra. Habite nas tendas de Sem, né, Jafé. Por que vai habitar na tenda de Sem? Porque também vai participar pela questão da salvação. E seja Canaã por servo. Então o que aconteceu com Canaã? Quando o povo de Israel invadiu a terra que era chamada Canaã, eles resistiram e foram o que? Subjugados, e muitos deles
desapareceram por completo, como povos, né? Como nações. Então, Deus, meus irmãos, mostra, né, que as ações que nós praticamos, elas têm consequências. E quando está relacionada, né, com mandamentos como honrar pai e mãe, a coisa acontece. Então nós podemos ter certeza que isso aí aconteceu, porque nós vemos esses relatos na história. Gênesis 10, verso 1, fala a genealogia, né? Que é o que? As origens. Esta, pois, são a geração dos filhos de Noé. Quem são os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Depois do dilúvio, deu origem a nós, seres humanos. Atos 17, 26, 28 completa, né, algo, né, que alguns dizem, não, é só Gênesis que trata, né, só o Velho Testamento que trata sobre a criação. Não, o Novo Testamento também trata. E corrobora, ou seja, se junta ao que está lá em Gênesis. Atos, né, escrito aqui por Paulo, diz, ou Paulo, agora não sei se foi Paulo ou foi Lucas que escreveu Atos, não tenho certeza agora. O autor de Atos, né, diz, de um só sangue fez toda a geração dos homens. Então, de um só sangue, quem é esse um só sangue? Adão e Eva. Para habitar sobre toda a face da terra, determinando o que? Os tempos já dantes ordenados. Então, você está morando onde você mora, Deus estabeleceu esse tempo de vida para você nesse lugar. E os limites da sua habitação. Mas eu tenho poder de escolha? Eu tenho, mas no poder de escolha Deus também escolhe. A gente pensa que é só nós que escolhemos, né? Só que nossa escolha é limitada. Nós não escolhemos quanto tempo de vida, né? Quantos cabelos, né, na minha cabeça vão cair ou não vão cair, né? Então muitas coisas eu não escolho. E essas escolhas, Deus é quem faz essas escolhas, né? Do ponto de vista coletivo e do ponto de vista global. Para que Deus fez com que nós habitássemos em determinados lugares? Para que nós buscássemos a Ele, se porventura tateando, né? Ou seja, se estivermos cegos, mesmo tateando, nós podemos encontrar Ele. E o pudesse achar, ainda que não está longe de nós. Ou seja, Deus não está longe da gente. Se Ele tivesse, nós deixaríamos de existir. O que diz aqui? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Imagine, nele aqui é no sentido mais amplo, né? Nós vivemos. Sem a decisão de Deus, é que não tem vida. Nos movemos também porque Deus mantém, né, todo o habitat, todo o entorno para que nós possamos nos mover. E existir, para que tenha vida, tudo que foi criado, Deus colocou as condições para que nós permanecêssemos vivos. Então, meus irmãos, aqui diz, né, na lição da Escola Sabatina, tem um comentário que diz assim: a classificação camita, semita e jafetitas não segue critérios claros. 70 nações prefiguram, né, 70 membros da família de Jacó. Na época de Jacó eram o quê? 70 nações. Também, pela contagem, né, inicial, né, dos descendentes, né, sem Cã e Jafé, dá 70 nações. E diz que essas 70 nações são similares aos 70 membros da família de Jacó. E 70 anciões de Israel também no deserto. Por que foi feita essa similaridade? Porque Deus fala, né, em Deuteronômio 32, 8, assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, ou seja, Deus decidiu as nações, confundiu as línguas, né? Quando confundiu as línguas, as nações foram criadas, como nós conhecemos hoje. Quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Quando foi isso? Lá em Babel. Fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Então Deus fez uma relação com o número dos filhos de Israel. Seguindo esse padrão também, Jesus enviou 70 discípulos para evangelizar as nações. Então existe, né, aqui uma conotação. E provavelmente nós somos fruto, né, de 70 nações descendentes sem Cã e Jafé, quando foi dividida as línguas. E aí tem as derivações, né? Porque, por exemplo, nós já somos descendentes, né, da língua latina, né, da língua grega, de forma básica, né, no povo brasileiro, e deu origem à língua portuguesa. Então nós já vemos derivado do povo greco, romano, né, do povo latim também, né? Eu sou muito mais outras misturas, né? Nem vou entrar nesse detalhe aqui. Mas aqui, ó, de forma resumida, os filhos de Noé, tem Noé, sem Cã e Jafé. Sem deu origem a Elã, ó, Assu, Arfaxade, né, deu origem a Selá, Selá deu origem a Ebé, Ebé deu origem a Peleg, né,
Peleg deu origem aqui, ó, Reu. Reu deu origem a Serug. Serug, Naô. Naô, Terá. Terá deu origem a Abraão, ó. Abraão, Ismael, Isaac. Isaac, Esaú, né? Jacó. Jacó deu origem aqui aos israelitas. Então, descendente de quem? De Sem. É lógico que aqui houve casamentos e misturas. Mas aqui Deus, quando fala aqui, Deus está tratando, meus irmãos. Sabe o que? Do cromossomo Y. O cromossomo Y não se altera. Então, o cromossomo dos israelitas aqui vem de onde? Vem de Sem. Porque ele não se altera. O cromossomo Y aqui de Cã deu origem aos povos que nós chamamos povos africanos e os povos de pele escura. A gente não pode confundir povos africanos, povos de pele escuras e negros. Negros é um tipo de povo de pele escura, mas existe também povos de pele escura, né? Como os índios, né? Como os povos indianos e outros mais povos também que têm pele escura e não são chamados, né? Ou constituídos como se fossem negros. Então aqui tem Cush, né? Que deu origem, né? Aqui é Nimrod, e Nimrod vem e se torna o quê? Praticamente um grande governante e impõe o governo. Então Nimrod tinha, pode ter certeza, pele escura. Nimrod tinha pele escura. Então, o primeiro governante a nível mundial tinha pele escura, né? E aqui, Mizraim, né, deu origem aqui aos povos, né? Put também, que é os egípcios. Mizraim, né, que dá origem, né, a povos, né, que são os povos, né, do Egito também. Canaã, né, que foram depois submetidos, né? E os Jebuseus, os Gigazeus, os Eveus, que naquelas batalhas que houveram com o povo de Israel. Jafé deu origem aqui, ó, Gomer, Magog, né? Madai, Javã. O Gomer deu origem aos Askenaz, que nós depois sabemos que os povos Askenaz são os povos que deu origem, né, ao pessoal da Alemanha, né, e os povos nórdicos, né? Aqui também Javã deu origem aos povos que são a nossa base genética da maioria, né, do povo brasileiro, né, que são os descendentes, né, Javã deu origem ao povo grego, né, que são Elisá, Tarsi, Quitim, Dodani. E aí tem vários outros, só que nós somos uma mistura, né, de vários desses povos aqui. Eu, por exemplo, minha árvore genealógica transita entre os três aqui. Já fiz o exame de DNA e eu estou misturado por três. Agora o cromossomo Y meu vem da origem da Ásia, né? Agora eu não sei de qual base desses aqui que viria, né? Esse cromossomo Y meu. Mas o que acontece? Por que ocorreu isso? Porque houve uma tentativa, né, de pessoas, né, que depois, pós-diluvianas, sabiam o que tinha acontecido no dilúvio, e eles queriam viver de forma independente de Deus e estavam com medo, né, de Deus fazer um novo dilúvio, apesar que Deus já tinha prometido, como a gente sabe, que não ia ocorrer mais um dilúvio. Mas quem não confia em Deus, não adianta. Ele tenta criar a coisa. Então foi tentado criar o quê? Uma torre de Babel foi tentado ser construída, né, na forma, né, de o que nós vimos hoje, né? Prédios como o Burj Dubai, né? Burj Khalifa, né? Eu sou especialista nisso, sou doutor nessa área. Então você faz prédio e eles vão se aproximando do quê? De um cone, né? Vai subindo, porque o vento, efeito do vento vai ser cada vez mais alto, né? Mais alto, pode destruir a estrutura. Então você constrói a base mais larga e depois você vai afinando até chegar a alturas maiores. Gênesis 11, verso 1 a 4 diz: era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, todas as falas aqui que existem hoje é fruto desse acontecimento aqui. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, então eles vieram onde? Do Oriente. O que é Oriente? A região que vai ali para África. Na África não. A região que vai para a Rússia, em direção aqui ao Japão. Isso é o que a gente chama de Oriente. E aconteceu que eles, partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai. Essa terra de Sinai, okay, é a região que hoje né, é a região ali da península, né? Onde tem o... Como é que chama? Deixa eu ver se eu pego aqui rapidamente, né? Pra gente mostrar aqui facilmente para vocês, né? Então aqui a gente pode ver, ó, de forma fácil aqui, tá? A região é essa aqui, ó. Aí a região, essa região aqui, ó, é onde estava a Babilônia, hoje onde tem, né, Irã, né, Síria. Então essa região aqui que eles chegaram, né, para construir a Torre de Babel.
Seria essa região aqui. Então, nós podemos ver que lá ainda hoje são encontradas coisas bastante antigas, né, de povos, né, antigos. Como, por exemplo, o dos caldeus, né, que diziam que não existia, né, que Abraão está na Bíblia citando o dos caldeus há muito tempo, né, dizia que não existia, e depois encontraram, né, escombros, né, restos, né, da cidade de Ur dos caldeus. E o que eles fizeram? Disseram uns aos outros, se reuniram, tinha alguém conduzindo, quem é que estava conduzindo? Nimrod, e dizia: eia, façamos tijolos, queimemos-los bem. E foi dito, né, foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E fizeram, né, eia, edifiquemos nós uma cidade cujo torre, cujo cume toque os céus, e façamos o quê? Um nome para que não sejamos falados. Interessante aqui, ó, que a base do cimento é o quê? É o coque, que vem do calcário, né, que você junta, né, com restos, né, de betume, né, que é a parte orgânica, e você junta isso aí, faz um tal chamado coque, e aí você incinera isso, faz um pó, que é o que nós conhecemos hoje pelo cimento. Naquela época eles já usavam algo parecido, né? Não calcinava, né? A temperatura a gente calcina hoje para fazer a argamassa, né, do cimento, mas já tinham aquela compreensão de como construir coisas, né, com bastante resistência para fazer essa torre aqui. A gente pensa, né, que o conhecimento só existia a partir de agora, né? Não, o conhecimento já tinha no passado. E esses povos, eles viviam mais que a gente, eles sabiam muito mais coisa que nós. Você pode ter certeza. Que se eu vivesse 600 anos pesquisando, né, eu vou saber muito mais do que eu vivendo só 100 anos. Né? Então, Gênesis 11, 5, 9, o que aconteceu? Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, disse: então desceu Yahvé para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Deus já sabia o que estava acontecendo. Ele desce porque ele quis se manifestar. Ao querer se manifestar aqui, ele quis mostrar que ele estava sabendo o que estava acontecendo e que ia dar um basta. Então a gente pensa que as coisas que a gente faz, né, Deus não está acompanhando, Deus está acompanhando tudo. Tudo tem um limite. Em algum momento Deus diz basta. E o Senhor diz: eis que o povo é um, ou seja, era só um, Deus tinha criado um só povo. Todos têm a mesma língua. E isso era um problema. Por quê? Porque por ter uma mesma língua, eles estavam todos unidos com o mesmo propósito. E o que acontecia? Nimrod tinha unido todo mundo, né, sob o governo dele. E ele estava quase conseguindo, né, se tornar, né, de fato um imperador. É por isso que ele queria criar essa torre lá e governar a partir dali. Ele estabelece, né, nós vamos ver daqui a pouco, um sistema de governo com o poder satânico. Satanás quem estava conduzindo Nimrod. Então Deus, sabendo disso, Deus diz: eia, desçamos, né? E aqui tem uma passagem que é fantástica. E nós vamos usar até o restante aqui do estudo. Eu vou querer vocês terem um pouco de paciência. Essa gravação pode passar dos 40 e poucos minutos, porque o assunto é complexo e nós temos que tratar desse assunto aqui, para que vocês entendam o que está acontecendo. Então Deus falou: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. É isso que começa a fazer. Você estava começando a fazer. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus já sabia que aonde eles iam chegar. E nós vamos já ver aonde é que eles planejavam chegar. Que Satanás queria. Não haverá restrição para tudo que eles tentaram fazer. Então a palavra de hoje, a gente pode dizer: não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Não haverá restrição. Então Deus diz: eia, desçamos, confundamos ali sua língua. Então desçamos, confundamos, mostra que Deus é um Deus plural. É um só Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Para que é uma trindade celestial, é o trio celestial. Para que não entenda a língua do outro. Então assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por que Deus fez isso? Porque provavelmente Satanás já queria criar um governo mundial naquela época. Imagina o governo mundial, como é que a profecia, né, do Messias ia ser cumprida. Satanás queria colocar todo mundo sob a sua tutela, né, como hoje nós estamos vendo. Está acontecendo ações parecidas com essa. Para impedir que os planos de Deus se consumassem. Mas Deus o quê? Deus atrasou ao confundir as línguas. Por isso, né, chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Com as línguas diferentes, sumou o que? As 70 nações. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White explica um pouco mais. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota.
Então, os planos que as pessoas estão fazendo, né, também vão dar em vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho se tornou memorial de sua loucura. No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho. A proposta é a mesma, né? Criar um governo mundial, confiando em si mesma e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática onde? No céu. Se rebelar contra Deus e criar um sistema de governo separado de Deus. O mesmo que governou Caim quando apresentou a sua oferta. Então quem estava conduzindo Caim ali era Satanás. Curiosamente, né, tem um comentário, né, diz assim: o nome Babel significa porta de Deus ou porta dos céus, né? Portal dos céus, né? Aí tem até filme aí, né? Stargates, né? Portal para estrelas, né? Como se não tivesse nada a ver, né? Tem a ver, sim. Tem a ver. Portal do céu ou porta do céu. Está relacionado com o verbo balal, significa confundir. Então Deus pegou aquele plano que eles tinham, que confundiu. E eles, né, ainda estão confundidos até hoje. Apesar que as linguagens hoje, né, com os sistemas, né, e mídias, nós estamos conseguindo nos integrar similar ao povo que vivia naquela época. Por terem desejado chegar à porta de Deus, por se considerarem como Deus, né, acabaram o quê? Confundidos e menos poderosos que antes. Patriarcas Profeta novamente, né, para 92, 93, diz assim: ó, os homens de Babel tinham se decidido estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Tem algo parecido com hoje? Tem. No entanto, houve alguns entre eles que temiam o Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e enredados por seus desígnios. Por amor a esses fiéis, o Senhor retardou seu juízo, ó, e deu ao povo tempo para revelar seu verdadeiro caráter. Que tempo é esse? É esse tempo todo que nós estamos vivendo até hoje. Enquanto isso, os filhos de Deus trabalharam para dissuadi-los de seu intuito, mas o povo estava completamente unido em seu empreendimento insolente contra o céu. Se eles tivessem continuado sem ser impedidos, teriam pervertido o mundo já no início, ou seja, já tinham criado um governo mundial. Aquela confederação foi fundada de modo revoltoso, né? Um reino estabelecido para exaltação própria, no qual Deus não poderia ter domínio nenhum. É o que está sendo planejado ainda. Satanás continua com esse plano? Continua. É por isso que nós temos que fazer uma comparação hoje. Ó. Fizeram, né, no Parlamento de Estraburgo, né, um prédio inacabado parecendo com o quê? Com a torre, né, de Babel. Então a Torre de Babel, né, era uma coisa inacabada, e aqui está o Parlamento de Estraburgo, também similar a uma coisa inacabada, representando o quê? A ONU. Então a ONU é um plano o quê? Que vem do passado, distante. E aí Satanás criou sociedades secretas. Essas sociedades secretas hoje estão o quê? Dando seguimento ao cumprimento do plano de Satanás, que criar um governo mundial. Diz aqui, em 1990 ocorreu, ó, tem uma fonte aqui, um seminário de 4 horas de duração em Boston, ministrado pelo diretor da Casa da Teosofia da Nova Inglaterra. O que ele disse? Ele afirmou que no momento certo da história mundial, o Papa viajará a Jerusalém para presidir uma conferência espiritual ecumênica. Né? Hoje, a conferência espiritual ecumênica é coisa normal, padrão. Nessa conferência, diz que o Papa anunciará que todas as religiões do mundo agora estão o quê? Unificadas. Assim disse o diretor a religião da nova ordem mundial será estabelecida. Então vai ser criada a religião da nova ordem mundial. E essa religião nós podemos ver que ela está muito próxima de concretizar, sabe por quê? Que com o tal das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, né, estão se justificando o quê? Unificar todas as religiões e para o quê? Que se seja guardado um dia. E esse dia, né, nós já sabemos que é o domingo. Isso vai unificar e vai ser criada uma religião da nova ordem mundial. E o Papa está encabeçando isso? Tá. Então o Papa está envolvido, né, com esse plano desse governo mundial? Com certeza. Rockefeller, né, o governo mundial, diz assim: tudo o que precisamos, desde Rockefeller já faleceu, mas ele na época falou, tudo o que precisamos é de uma grande crise. Imagine, essa crise do Covid é uma grande crise? Foi uma grande crise ou não foi? Foi planejada? O que vocês acham, né?
Tudo o que precisamos é de uma grande crise, a crise certa, e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Um dos mais poderosos agentes da mudança por trás dos bastidores, David Rockefeller, faz parte, né, do Clube de Roma, do CFR, né, e outras sociedades secretas como o Clube de Bilderberg, né, e outros demais. Diz aqui, para se alcançar um governo mundial é necessário remover das mentes humanas o individualismo. O que é individualismo? Sabe o quê? Direito de viver, liberdade de expressão, né? De propriedade privada, tudo isso está relacionado com o individualismo. E isso, quem deu isso para nós? Deus. Quem nos deu essa capacidade? Deus, quando nos criou como seres humanos. Mas hoje está sendo discutido e tem alguns achando ainda que tem que ser retirada, né? Até quando a sua própria liberdade for retirada, aí você vai notar o que você fez. A lealdade às tradições familiares. Quem foi que criou a família? Foi Deus também. Então você vai colocar o quê? O Estado acima das famílias, decidindo sobre as famílias. Aí foi criado agora conselhos tutelares, similares aos conselhos que foram criados quando? No comunismo lá na Rússia. E agora já chegou no Brasil e hoje já faz parte da lei. Os conselhos tutelares. Para o quê? Para vigiar os pais. Também o patriotismo nacional. O patriotismo nacional hoje está começando a voltar com toda a força também. Né? E vai crescer o patriotismo. Dogmas religiosos. O que são dogmas religiosos? Né? Religião, por exemplo, a ciência pode ser uma religião. Se tiver dogma, é uma religião. E existe o dogma hoje que o cientista disse é o que tem que ser. Né? Eu sou cientista, né? Se eu sou cientista, a base da ciência é o que? É a busca pela verdade. Então, eu não posso ter dogma. E se eu estou buscando a verdade, como é que agora eu vou ter dogma? Aqui nos diz, há várias gerações que curvamos nossos pescoços ao jugo da convicção do pecado. Quem fala isso? Brock Wilson. Sabe quem foi esse Brock Wilson? Tornou-se o primeiro líder da Organização Mundial de Saúde. Hoje nós sabemos, né, a importância da Organização Mundial de Saúde. Né? Ela que esteve conduzindo todos os eventos, né, relacionados com o Covid. E a gente pensava que não tinha nada a ver, né, com o governo mundial. Né? E hoje nós entendemos, né, que o Covid abriu as portas, né, para ser aprovadas várias leis, né, no mundo todo. E estão querendo permanecer essas leis ainda, né, mesmo depois do Covid. E ele diz, há várias gerações que curvamos nossos pescoços ao jugo da convicção do pecado. Então ele é contra a convicção do pecado. Temos engolido todas as formas de certezas venenosas dadas a nós por nossos pais. Ó. Contrário aos pais e à família, esse Brock Wilson, que se tornou o primeiro líder da Organização Mundial de Saúde. Por isso que eu não tenho nenhuma surpresa, né, de tentar obrigar as pessoas a serem vacinadas. Né? Aqui nos diz Daniel 11:45 que o rei do norte, e esse rei do norte é considerado o poder papal, junto com a direita cristã. Esse rei do norte diz que armaria suas tendas palacianas entre os mares e o glorioso Monte Santo. O glorioso Monte Santo pode ser considerado Israel físico ou a igreja. Mares pode ser considerado povos em profecias. Né? Então esse poder vai se unir com os povos, né, que tá nos mares, né, e o glorioso Monte Santo, que pode ser a igreja. E aqui diz Eric J. Phelps, né, que tem um livro, inclusive eu tenho esse livro, ele só tem ele em espanhol, não tem em português até hoje. Ele fala o general jesuíta, e os jesuítas estão por detrás desses eventos todos que estão ocorrendo, e diz assim: o grande desejo de Roma é transferir seu trono para Jerusalém. É por isso que em 1948 foi criado o Estado de Israel. E agora Israel está sendo discutido para se tornar o quê? Nem da nação de Israel, nem dos povos palestinos, e sim o quê? Algo coordenado pela ONU, né? E se está coordenado pela ONU, em algum momento, né, diz que um Papa vai sair de Roma e vai governar o mundo a partir de Jerusalém. Esse é o plano. Talvez nós possamos ver isso ocorrer. E o que isso tem a ver com Nimrod? Tem que ter um lugar, um governo mundial, né? Um sistema de governo, uma religião única. Era isso aqui que estava o quê? Planejado desde o início. E hoje já está o quê? Então, os eventos estão ocorrendo nesse sentido? Eu não tenho dúvida. Se você tiver dúvida, é só olhar o que está acontecendo.
Aqui nos diz, né, em pleno grande reset, né, o governo mundial vem depois desse grande reset. E esse grande reset já ocorreu. Em reunião virtual do Fórum Econômico Mundial, FEM, foi proposto o quê? A reunião chamada o Grande Reinício. Reinício de quê? Tem que reiniciar tudo para o quê? Para criar o governo mundial. Em inglês é o Great Reset, Grande Reset. Temos uma oportunidade de ouro para tirar algo bom dessa crise, Covid-19. Quem falou isso? O Príncipe Charles, né? Você vê que dá um grande reset, né? Pessoas perdem emprego, né? As pessoas não podem mais sair na rua, né? As pessoas, né, têm que ser obrigadas a ser vacinadas, né? Tem que ter cartão de vacina. Ou tem que trabalhar em casa, né? Usando a internet, né? Fazendo o mesmo serviço. Mas esse povo, Príncipe Charles, né? Rainha da Inglaterra, ou George Soros, ou Bill Gates, mudou alguma coisa na vida deles? Você acha que mudou alguma coisa? Ou mudou só na nossa? E ele diz assim, o Príncipe Charles: as ondas de choque sem precedentes podem tornar as pessoas mais receptivas a grandes visões de mudança. Né? Hoje as pessoas já estão aceitando, né? Eu tenho que ficar em casa, né? O meu direito de vir tem que ser controlado, né, pelo Estado. Alguns estão dizendo isso, né? E ainda estão contando, dizendo que é tudo certo isso hoje ainda. Imagine quando o Estado, né, começar a decidir se você sai ou não sai de casa, né? E já está acontecendo. Em um artigo publicado no site do Fórum Econômico Mundial, o fundador e presidente executivo, né, do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, né, Klaus é Cláudio, disse que o mundo deve agir conjuntamente e rapidamente, para renovar todos os aspectos de nossas sociedades e economia, desde a educação até os contratos sociais e as condições de trabalho. Mudou a condição de trabalho ou não mudou? A minha mudou. E os contratos sociais? Né? Você está trabalhando mais e ganhando menos. Mas está pelo menos trabalhando, né? E a educação? Está sendo imposta ou não está sendo imposta o que tem que ser dito ou não? O que é educação? Educação do povo. A gente pensa que educação é só a escola, né? Não, quando é dito, né, que a ciência diz que você tem que fazer determinada coisa, e se você fala até outra coisa, você até sua liberdade de expressão, o que é podada, isso é educando? Está te educando ou não está te educando? Você não pode falar o que é contrário ao sistema. Você não pode falar o que é contrário ao vigente, ao que é normatizado. É só você ver, você consegue publicar alguma pesquisa científica que for contrário, né? Ou mostrava os efeitos dos remédios, né? Que eram convencionais e foram usados. Quantos pesquisadores foram perseguidos por causa disso? Eu sei que vários. O que tinha que falar? Que não funcionava. Isso é educação? É educação. O que é educar? É ensinar você como você deve se comportar. Isso é educação. Todos os países dos Estados Unidos, a China, devem participar e todos os setores, bem como a tecnologia petróleo e gás, devem ser transformados. Agora, né, nós estamos achando que é maravilhoso. Estamos poluindo o mundo, né? Estão dizendo que o CO2 é quem está destruindo, sabia? Nós não vivemos sem CO2. Para nós existirmos, nós necessitamos de CO2. As plantas existirem, necessitam de CO2, sabia? Sem CO2, a vida não vai existir. Mas está dizendo que a emissão de CO2 é que está provocando a destruição e as mudanças climáticas. Sendo que tem pesquisas de pessoas especialistas que mostram que não houve mudança nenhuma com a emissão de CO2. Inclusive alguns brasileiros. Mas todo mundo já está aceitando que os nossos carros, né, tem que ficar mais caros para poucas pessoas usarem. E esses carros têm que ser elétricos. Né? Não contando que os carros elétricos vão ter que usar baterias. E essas baterias, eles informam para ninguém que essas baterias são altamente tóxicas. E aonde essas baterias vão ser depositadas? Ninguém falou. No futuro, né, vão falar. E aí é outro problema que vai ser trazido para você. Em suma, precisamos fazer o grande reinício do capitalismo. E vai reiniciar o quê? O capitalismo, não é o socialismo, não. O socialismo é que vai se manter. Porque o que é socialismo? É o sistema de governo onde o Estado está acima de você. O Estado decide a sua vida. Isso é socialismo. E o pior que acontece, tem alguns cristãos ainda apoiando o socialismo e partidos que são socialistas. Partidos que eles vão usar o poder para perseguir justamente o cristianismo. Porque o cristianismo prega o quê? Que nós somos de um só Deus
E todos nós somos livres e temos direito a fazer nossas próprias escolhas, né? Imagine, né? E ainda nós votamos, né? Ou até apoiamos partidos socialistas ou países, né? Falamos bem de países socialistas. Qual é a proposta do Fórum Econômico Mundial? O Fórum Econômico Mundial desse ano foi apropriadamente chamado de o Grande Reset, né? O que eles falaram lá, as conversas? O povo nem sabe, né? Criar sistemas econômicos coesos, sustentáveis e resilientes. Para quem? Para eles, né? Para nós não. O que é o sistema econômico coeso, sustentável e resiliente? Você usa agora o seu celular, né? Você não vai mais no banco. O banco não vai precisar mais ter agência. Os gastos vão ficar só com você. Você que tem que ter o seu celular. A conta é sua. Se der problema, né? Numa transição comercial, a culpa é sua porque o celular é seu. Entendeu? Então tudo está sendo transferido para nós, né? A internet é sua, entendeu? Você vai trabalhar na sua casa e você vai ter que dividir seu tempo, né, com a família, né? E vai ter que trabalhar mais, ainda mais, né? Home office. Então o sistema vai ser sustentável, porque o gasto, né, do Estado e das empresas vai diminuir muito, impulsionando a transformação e o crescimento responsável da indústria, né? Que crescimento responsável é esse? Gastar o menos possível de energia, né? Aprimorar a gestão de nossos bens comuns globais. O que? Aí, quem é esses bens comuns globais? Quem vai decidir? São eles, não somos nós o que é comum. Sabe o que vai ser comum? Sua casa. Seu terreninho que você comprou das anos, né? Acumulando um dinheiro, né? Aquele terreninho, depois, não, esse terreninho aqui, ele é importante para a comunidade global, né? E toma seu terreno, deu, e pronto. Mas você não vai ver o terreno da rainha da Inglaterra, ou do príncipe Charles, né? Ou do George Soros, né? Ser tomado, não. Vai ser o seu, pode ter certeza. Já está sendo, né? O MST, né, invade justamente, né, as propriedades de pessoas, né, físicas, né? Ou pessoas jurídicas, né? Que alguém trabalhou por aquilo, né? Então, aproveitando essa tecnologia da quarta revolução industrial, o que acontece? Essa quarta revolução é o quê? Automação contínua, ou seja, a maior parte dos empregos vão ser o quê? Automatizados. O seu trabalho vai ser o quê? Aquele que, se você aceitar o sistema de governo vigente, você vai ter um trabalho, vai ganhar alguma renda. E essa renda ainda vai ser virtual, ela pode ser apagada de repente, né? Por exemplo, você tem R$1.000 na sua conta, depois você vai lá, o governo ou o Supremo Tribunal Federal diz que você não tem mais dinheiro e que esse dinheiro some, né? De repente, acabou. Promoção da cooperação global e regional, né? Então as normas, né, internacionais da ONU, né, da OMS, elas vão se sobrepor, ou seja, vão estar acima das normas do país. Então, qual tem que ser feito? É o que era proposto no passado, né? Nimrod ia criar um governo mundial e esse governo mundial ia ter democracia. Imagine alguém, né, fazendo uma reunião e votando, né, para ver se Nimrod faz ou não faz determinada coisa, né? Não existia isso. Era um governo o quê? Ditatorial. Era um governo socialista, né? O Estado... Quem era o Estado? O Estado era o próprio Nimrod. Nimrod era adorado como Deus Sol. E nós também vamos ter a figura do Deus Sol aqui, presente, governando a Terra também, da mesma forma como no passado. E o papado representa justamente qual o sistema de adoração? O dia do Sol, Sunday, domingo. Então o Papa vai representar Nimrod e esse sistema de governo que foi introduzido, né, nas religiões no Egito, como Ra, que é Deus Sol, na civilização greco-romana, que era Zeus, né, Apolo, né, e outros mais, Baal, né, todos são nomes, né, que existiam no passado da figura do Deus Sol, né, e da deusa Lua, né. Mudou os nomes, como confundiu a língua, né, na Torre de Babel, teve vários nomes, mas se você olhar lá, é Deus Sol e deusa Lua. Quem representa a religião do Deus Sol hoje é o papado. A igreja está relacionada com o papado. E a deusa Lua, islamismo. O símbolo do islamismo é a lua crescente. E do Deus do catolicismo, né, da religião cristã, do papado, é o quê? É o sol. Então, vai se suprimir a democracia. A democracia tem que ser suprimida mesmo. Porque o socialismo é que tem que estar vigente. Porque você não pode falar nada. Cartão inteligente. Esse cartão inteligente vai ser tão inteligente que não vai ser mais um cartão aqui. Vai ser o quê? Um chip agora na sua mão, que já está começando a ser implantado. Algumas pessoas estão gostando, muito satisfeitos, né, com isso.
Não é que o chip seja a marca da besta, mas vai ser um meio de controle da marca. E você vai ter que se adaptar a isso. Chips biológicos, aqui, ó, biometria, código de barra, né, carteira motorista, tudo isso, né, era para ser do passado. Ó. Esse livro aqui, Clube de Bilderberg 2006, eu tenho um livro hoje já é o quê? Presente. Outro princípio o quê? Da célula de identidade universal, que vai ser seu CPF. Depois vou unificar de todo mundo. Um número é relacionado com a economia. O princípio da soberania, né, deve ser adaptado de maneira que os direitos dos estados se harmonizem com o direito das pessoas, o interesse das nações com o interesse da comunidade global. Quem é a comunidade global? Sabe quem é? Vou dizer para você. George Soros, Bill Gates, né? Rainha da Inglaterra, né? As famílias dos Rockefeller, né? Eles são a comunidade global. Eles decidem tudo o que está acontecendo hoje. E eles estão sendo controlados pelo quê? Pelas sociedades secretas. Eles fazem parte das sociedades. E essas sociedades, a Bíblia diz, é o quê? Em Apocalipse 17, 12 e 13, que essas sociedades vão criar um sistema de governo baseado provavelmente na ONU. Eu acho que não vai haver uma mudança. Essas vão ser criadas comunidades, né? Igual a comunidade europeia. Né? Agora a comunidade europeia está criando o crédito social, que foi treinado na China. Esse crédito social também vai ser usado para você poder ir no metrô, né? Poder trabalhar ou não, sair na rua ou não, entendeu? Socialismo puro. Deus diz que esses sistemas de governo vão ser o quê? 10 chifres, que serão 10 reis, né? Um presidente é um rei? É um rei. Tem o poder de rei. Então seriam reis que ainda não receberam reino, mas que recebem autoridade como o quê? Como reis, junto com a besta durante a besta, a Bíblia mostra na profecia que a besta é o papado. É o poder papal. É a besta. Então, no final, esses sistemas de governo mundial da ONU vão dar o poder para alguém que hoje é um secretário. Esse secretário não tem muito poder na ONU, mas no futuro um papa vai assumir autoridade total junto com esse sistema de governo que a ONU está passando a governar sobre todos. E vai fazer o quê? Tem estes um só pensamento. Oferecem o quê? Ao poder papal, poder e autoridade que possui. Isso vai acontecer, pode ser da nossa geração. Para que eles vão fazer isso? Apocalipse 19 diz: e vi a besta, ou seja, o poder papal e os reis da terra, que é o quê? Representado aqui pela ONU e esses países, né? E os secretários de governo, e seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo do seu exército. Quem é que estava montado nesse cavalo? Jesus e os anjos. É a segunda volta de Jesus. Eles estão se organizando para criar esse governo para lutar contra a segunda vinda de Jesus. E aqui ainda diz mais, ó, um comentário bíblico diz que o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? Papado. É o que? A besta. E a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Por quê? Já estão. Todos eles, que não há de fato mais protestantismo. Eu sou protestante, porque eu vou continuar protestando contra esse poder. Mas poucas igrejas a gente pode dizer que são protestantes, porque elas se uniram ao papado. E todas elas são unidas num propósito para o quê? Para estabelecer, através dessas questões climáticas, né? Hoje o argumento é climático, para que o dia do domingo seja um dia que todo mundo pare na terra, para dar paz à terra, para que a terra descanse. Ele ainda chama que a terra é o quê? Mãe Gaia. Mãe Gaia é o quê? É um sistema de adoração à deusa Lua. Mãe Gaia é a deusa Lua. E aqui Apocalipse 13, 16 e 17 diz: e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, e livres e servos, seja posto o quê? Um sinal na sua mão direita. Esse sinal pode ser esse chip, né? Se você continuar aceitando esse chip, ele uma hora vai ser usado como controle para você saber se você compra ou vende. Nas suas testas, provavelmente pode ser que no futuro, bem mais avante, né, seja implantado chips, né? De repente pelo próprio cérebro. Ah, mas é a marca da besta? Não, mas é o sistema de controle. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o nome do seu nome. Mas o que é o sinal? O nome da besta ou o nome do seu nome? O sinal está relacionado com o dia de domingo. O sinal da besta é o dia de guarda do domingo. Você em algum momento vai ser convidado a obedecer ao Estado, e o Estado vai dizer que você tem que parar no dia de domingo, e você vai parar, ou por questões, né, de obrigação do trabalho, ou por questão de convicção. Se for convicção,
você é marcado na testa, ou seja, sua mente aceitou. Se for por trabalho, você for obrigado, você não está tão convencido, mas você vai obedecer. De qualquer maneira, você está aceitando o sinal. Que Deus te abençoe na tua decisão. Porque Deus diz assim, eu vou mostrar essa passagem aqui, tem que mostrar. Por isso que eu falei que tinha que ter um pouco de paciência. Aqui Apocalipse 14:12 diz quem é o povo que não vai aceitar esse sinal. Tá aqui, ó. Quem é esse povo? Eu espero que você faça parte desse povo. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O sábado é um dos mandamentos de Deus. Então, se você decidir guardar os mandamentos de Deus, você vai guardar que dia? Sábado. E não domingo. E se você guardar sábado e não domingo, significa que você não vai aceitar a imposição do domingo. Que Deus te abençoe na tua decisão. Eu já fiz a minha. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar juntos, guardando o dia que Deus disse que tem que ser guardado. Desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado. Começa aqui o pôr do sol da sexta, o pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.